15 pessoas, 15 pessoas na sala já. O restante vai voltando aos poucos. Perfeito. Então vamos lá, né? A gente está vendo algumas normas, né? Antes da parada, do intervalo, estamos vendo algumas normas para o uso, né? Adequado do nosso HT, tá certo? Tinha comentado que antes de transmitir, verifique se o canal está livre, né? Falei também que escutar antes de transmitir, a fim de evitar interferência. Não se permite, né, conversação informal entre os operadores. Aquilo que a gente já vinha comentando, né? Já tinha falado para vocês, né? O HT, ele não foi feito para a gente estar com conversas informais, conversas inapropriadas, é isso? Então, evita-se, né? Não se permita conversação informal, não brinca durante o serviço com o HT, tá certo? Não utilizar outro código que não o código Q. Aí eu vou chamar a atenção dos senhores quanto ao seguinte: o código Q, que a gente vai ver agora em seguida, né? Ele é um código universal, né? É uma codificação universal, realmente utilizada por vários meios, tá certo? Só que ele fala o seguinte: não utilizar outro código que não o código Q. Mas, tá certo? A depender do local, que os senhores forem trabalhar, né? Vocês vão utilizar o código Q, realmente, como o código universal, tá certo? Mas tem alguns códigos institucionais dentro da própria instituição, tá certo? Ah, professor, a gente vai aprender esses códigos? Não. A gente vai tratar do código universal, até porque cada instituição vai ter um código próprio, algumas cria alguns códigos próprios, tá certo? Para vocês interagirem ali dentro daquele ambiente de trabalho. Então, vai ser utilizado, pode se utilizar dentro, né, da instituição, dentro do seu ambiente de trabalho, o código Q, mas também dentro da própria comunicação eu colocar outros códigos, né, da própria instituição, o código institucional, tá certo? Mais uma vez eu vou voltar lá para o shopping, né, os shopping centers. Todo shopping center utiliza o código Q, tá certo? Todos eles aqui no estado, falar aqui a nível estadual, todos eles aqui utilizam o código Q, mas todos eles também têm um código interno. Eles desenvolveram um código interno para algumas situações, tá certo? Então, tem algumas situações que o código Q ele não aborda, tá certo? E que eles utilizam para facilitar, né? Facilitar o diálogo entre a equipe, tá certo? Naquele meio, naquele serviço. Então, pode utilizar? Pode, tá certo? O que não pode é a gente inventar ou substituir outro código para o código Q, tá certo? Então, o código Q é um código universal, não tenho que tirar nem colocar no código Q, vai ser sempre esse código Q, tá certo? Não existe dois códigos Q, é único. Agora, a diferença é que algumas instituições, além do código Q, vai ter alguns códigos internos, institucionais, desenvolvidos para eles, para aquele tipo de situação, tá ok? Identificar-se corretamente. Então, é sempre bom, né? Quando a gente está modulando, mesmo quando eu vou chamar o bombeiro alfa em QAP, eu me identifique, né? Então, eu me identifico e chamo o bombeiro alfa em QAP para ele poder assumir a modulação junto comigo e transmitir as mensagens necessárias, tá certo? Ser breve nas transmissões para não ocupar muito tempo na rede. O próprio código Q ele já faz isso, tá certo? A gente não precisa, na hora de enviar uma mensagem, né, enviar um texto por inteiro. Não é bom, não é legal. Então, eu utilizo o próprio código Q para encurtar algumas palavras, algumas frases, né, alguns termos, né? Então, o próprio código Q ele já faz isso. Então, já vou utilizar o próprio código Q para ser breve na transmissão.
ao invés de falar um texto por completo, em uma única frasezinha, bem codificada, né? Eu consigo mandar, enviar a mesma mensagem. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Zelar pelo equipamento rádio, deixando sempre limpo. Aquela questão do cuidado, né? Lembre que o rádio, o HT, ele não é seu. Né? Ele não é seu. É da equipe. A equipe depende dele, precisa dele. Então, tome cuidado, zele para que o HT, para que o rádio esteja sempre limpo, esteja sempre operante. Tá ok? Olha ele aí, o código Q, né? Aquilo que a gente vinha, aquilo que a gente vinha falando, que eu já pedi para os senhores já irem aí dando uma lida, né? Treinando alguns códigos aí, porque vai ser muito importante, tá certo? Código Q, Código Civil Internacional Q, é utilizado nas transmissões militares com a finalidade de simplificar as comunicações, dando-lhe maior rapidez na exploração pela substituição de palavras, frases e informações por um conjunto de 3 letras, seguidas ou não de algarismo, da qual a inicial é a letra Q, tá certo? Então, se não ficou claro, né, o código Q vai sempre iniciar com a letra Q, tá certo? Então, por isso, da padronização do código, ele é um código internacional, tá certo? O QAP que você falar aqui no Brasil, é QAP no Brasil, é QAP nos Estados Unidos, é QAP na Holanda. Onde você falar um QAP, a mensagem vai ser a mesma, tá certo? Então, ele é um código internacional. Utilizado nas transmissões militares, tá certo? Então, é um código que foi desenvolvido para uso militar, mas nem por isso nós civis, tá certo? Nós civis não utilizamos. Então, é um código que, mais uma vez, é um código padrão, tá certo? Ele é um código unificado, a mensagem do código é uma só. Agora, o que vai divergir desse código, né? É o que a gente vai começar a ver um pouquinho agora. O que é que eu posso divergir do código? Interpretação. Se vocês pegarem um código que aí no Google, na apostila ou em qualquer outro lugar, pode ser que algum código esteja com a escrita um pouco diferente, né? A forma que foi interpretado talvez seja um pouco diferente, mas o contexto ele não pode mudar, tá certo? O contexto ele não pode mudar. Ô, professor, mas significa que existe uma forma diferente de interpretar? Não. A interpretação tem que ser a mesma. A colocação do código é que muitas vezes pode divergir de uma situação, tá certo? Mas bora lá. Bora tentar entender melhor. Olha ele. Olha o código Q. Aqui o Robert Jonathan perguntou, professor, o TKS, que significa obrigado, não faz parte do código Q, pois não começa com Q. Vou deixar para vocês responderem. E aí, pessoal? O que o Robert perguntou aí? Faz sentido? Quem consegue simplificar para mim aí com poucas palavras? Faz parte do código Q ou não? E agora? Não faz parte do código Q, o Cláudio colocou. Quem concorda com o Cláudio? Bora, pessoal. Poder de decisão aí. Ou sim ou não. Itanamara, sim, faz parte do código Q. Faz parte sim, já afirmou. Salvo engano, o TKS é a mesma coisa do que SL. O Lucas.
E aí? Quem concorda com o Lucas também? Bora mudar a resposta agora. Quem concorda com o Lucas? Tá certo a colocação do Lucas? Não tá certo. Tiago diz que não tá certo. E aí, pessoal? A colocação do Lucas está certa ou não? O Robert já colocou, já traduziu aí. QSL é entendido. TKS é obrigado. É. Então, bora lá. Deixa eu voltar aqui para o início, né? O início do questionamento. O TKS, né? O TKS, ele não entra no quadro do código Q. Onde você for baixar o código Q, realmente o TKS ele não vai entrar no quadro de codificação Q. Justamente porque não inicia com o Q. Então, o TKS, que significa obrigado realmente, ele não entra no código Q, né? O TKS foi uma forma, né, de codificar o obrigado realmente que a gente introduziu no código Q, mas isso não significa, né, que universalmente vai ser utilizado esse TKS, tá certo? Então, dentro do código Q, né, realmente o TKS ele não, ele não faz parte. Agora, na prática, a termo aqui no nosso dia a dia, né, e colocando a termo Brasil, o TKS ele ficou padronizado realmente como um obrigado e é bastante utilizado mesmo no meio militar quanto no meio civil, tá certo? Então, vocês vão escutar muito, vocês vão ver muito o TKS nas comunicações e ele é diferente do QSL realmente, tá certo? O QSL a gente utiliza muitas vezes como uma confirmação, não é isso? Quando eu envio, transmito uma mensagem, tá certo? E eu confirmo que a mensagem chegou, né? Que a mensagem chegou, que eu entendi aquela mensagem, que eu recebi aquela mensagem. É o QSL, que é o entendido. Diferente do TKS, que é um obrigado, é uma finalização da comunicação, né? Muitas vezes, um agradecimento. A Daniela não está conseguindo entrar, né? Vou enviar aqui o ID, vou enviar a ID dessa sala, entra pela ID. Pede para ela tentar por essa ID, tá certo? Quem mandou a mensagem aí, Raniele, envia essa ID para ela, tá certo? E vê se ela consegue entrar com essa ID, tá ok? E me avisa se deu certo. Perfeito, pessoal. Ficou claro a questão do QSL e o TKS? Sim? Não? Mais ou menos? Quero ouvir a resposta dos senhores aí. Maiara, entendeu? Robert também, foi entendido. Então ficou claro, né, pessoal? Diferença e a questão de se faz parte ou não, né? Como a gente utiliza ele aqui a nível Brasil, tá certo? Bora lá. Esse é o nosso código Q, tá certo? É uma listazinha, é uma listazinha de códigos, tá certo? Onde vai fazer com que cadê Daniele? Oi, consegui. Daniele, tem problema não. Depois você pega com o pessoal aí, a partezinha que você perdeu, ou a gente esclarece, manda dúvida para mim e a gente esclarece depois, tá certo? Então é o seguinte, esses códigos, né, estão aí para facilitar a nossa comunicação, tá certo?
De início, né, a gente pensa que vem para atrapalhar, que danado é isso, que tanta letra é essa aí que eu tenho que decorar, que tenho que aprender, mas depois que compreendido, fica muito fácil para a gente nos comunicar. E qual a importância de eu conhecer, né, de me comunicar com o código Q? Mas isso depende muito da situação. Cada situação é uma situação, tá certo? Então, quando eu consigo me comunicar, modular com outra pessoa através dos códigos, né? Eu deixo de expor, né? Eu deixo de expor a minha conversa ou a situação que envolve aquela conversa, não é isso? Então, através dos códigos, eu não vou estar expondo pessoas ou situações, né, para os desconhecidos. Então, quem ouvir a sua conversa, né, a pessoa que estiver próximo, que ouvir a sua conversa, não vai se assustar, não vai se surpreender, não vai, muitas vezes, ficar com temor de algo, porque ela não vai entender o que está acontecendo. A ideia do código Q é justamente essa, é fazer com que a gente tenha uma comunicação exclusiva para as pessoas que realmente fazem parte desse sistema, né? Dessa situação, tá certo? E não colocar outras pessoas no meio, né? Que envolvam, que coloquem essas pessoas em uma situação aí desagradável, colocando assim, tá certo? E como vocês aí já estão fera, né? No código Q, observe aí se alguém aí percebeu, vai ter alguma tradução aí, pode ser que encontre alguma tradução um pouquinho diferente aí do código que vocês têm aí na apostila, tá certo? E a gente vai tentar esclarecer um pouquinho. Aqui, no cantinho esquerdo, na primeira coluna, né? Eu acho, tá grifado, aí vocês já vão grifando aí no módulo de vocês os que a gente vai utilizar mais, né? Pelo menos no nosso dia a dia aqui, a gente utiliza com uma certa frequência. Não sei se está grifado no módulo de vocês, mas já passa aí, né? Já dá uma grifada para vocês ficarem cientes. O QAP é na escuta, não é isso? A gente não precisa nem comentar muito o QAP, é o código inicial, não é isso? Na maioria das vezes, a modulação, né, o início da conversa, já vai iniciar com o QAP. Quando eu coloco um QAP na rede rádio, né, eu estou chamando a atenção de alguém, né, estou buscando alguém, tá certo, para poder modular comigo. Então, eu sou o bombeiro alfa, quero falar com o bombeiro bravo, né? Então, já na rede rádio, chamo na rede rádio, atenção, bombeiro bravo em QAP. Então, eu já verifico se o bombeiro bravo está operante, né? Se ele está me escutando realmente, tá certo? Da mesma forma que o bombeiro bravo, lá do outro lado, ele vai ter que responder, né? Então, vai responder justamente com o QAP também. Positivo, bombeiro alfa. Bombeiro bravo em QAP. Então, prestou atenção no detalhe. Lembra do sistema de comunicação, né? Da gente ter o respaldo de quem está enviando o feedback para a gente. Então, chamei na rede rádio, né? Eu tenho aí vários bombeiros na rede rádio. Eu quero falar com o bombeiro bravo, eu sou o alfa. Eu quero falar com o bravo. Atenção, bombeiro bravo em QAP. Então, chamei nessa rede o bombeiro bravo, né? Identifiquei o bombeiro, né? Que eu quero me comunicar e perguntei se ele estava em QAP, se ele está na escuta, né? E o bombeiro bravo lá do outro lado, ele vai ter que responder. Se na rede rádio eu escuto somente em QAP, tem alguém na escuta, tem alguém na escuta. Mas isso não significa que é o bombeiro bravo. Às vezes aquele cara que estava ali moscando, né? Lá cochilando, só escutou um QAP, não sabe nem se foi para ele. Aí escutou um QAP no rádio, ele já respondeu em QAP, né? Tava moscando lá e respondeu. Então, se eu queria mandar uma mensagem para o bombeiro bravo, aí o bombeiro Charlie estava moscando, respondeu um QAP, né? Aliás, o bravo e o Charlie, né? Porque o bravo não respondeu, quem respondeu foi o Charlie. O Charlie responde, eu mando a mensagem para o bombeiro errado, né? Então, isso aí já vai causar, né, um certo desconforto na nossa modulação.
até a informação retornar, né? Ou até a gente corrigir os posicionamentos nessa conversa, né? Vai ter gerado aí, no mínimo, um constrangimento. Principalmente se for uma informação, né? Mais restrita realmente para aquele bombeiro ou para aquela situação. Não é isso? Então, é muito importante quando o bombeiro bravo responde, né? Ele vai afirmar, né? Positivo, bombeiro bravo em QAP. Ou seja, estou dando o feedback da chamada. Deu para compreender? Não é somente QAP. A gente tem esse costume, né? De chegar na rede rádio, atenção, bombeiro em QAP, 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 QAP. Negativo, negativo. A gente tem que se identificar e correlacionar a mensagem enviada para recebida, dar o feedback correto. Então, se o bombeiro alfa, né, chamou bombeiro bravo em QAP, bombeiro Charlie em QAP, bombeiro Delta em QAP, qualquer que seja o bombeiro, né, o bombeiro que foi chamado na rede rádio tem que afirmar, né, que recebeu a mensagem e tem que retornar essa mensagem, tá ok? Se identificando. Ficou claro? QRA também está grifado aí, pessoal. QRA. Nome do operador da estação. Então, quando a gente fala em QRA, é o nome do operador da estação. Aí é aquela questão, a gente tem que usar o bom senso, né? Tem que usar o bom senso. Eu vou utilizar somente o QRA quando eu estiver falando do operador da estação. Se o QRA está fazendo referência a nome, né? A uma identificação própria. Então, posso usar esse QRA para identificar qualquer que seja o nome. Como assim? Situação, né? Como é que eu vou aplicar essa situação do QRA? Por exemplo, estou em um evento, estou lá em um evento, tá certo? Tenho várias pessoas envolvidas nesse evento e, um certo momento, surge uma situação que eu precise, né, me comunicar com, vamos supor, o responsável do evento, né? Eu vou me comunicar com o responsável do evento. Só que nem sempre a gente busca, né, pelo responsável, pelo o chefe, pelo líder, pela a, pelo cargo da pessoa, né? Então, o QRA ele vem para identificar. Então, eu posso mandar um código, por exemplo, eu sei que o responsável do evento vai estar próximo ao palco, né? Está ali próximo ao palco, acompanhando, né, o desenrolar do evento. E eu sei que em cima do palco tem um bombeiro, né? Tem um bombeiro lá que está em cima do palco. E se eu quero falar, preciso entrar em contato com o responsável do evento, né? Então, para eu mandar essa mensagem para esse bombeiro alvo que está em cima do palco, eu posso chamar. Atenção, um bombeiro bravo, né? Verifica, aí a gente pede, verifica para mim se o responsável do evento, né, de QRA, né? QRA, Antônio X aí, está próximo ao palco. Então, eu vou procurar o responsável do evento, né? De QRA, né? De nome, no nome X, Antônio X, tá certo? Então, posso mandar essa mensagem. Da mesma forma que, muitas vezes, você está em um local e está em certa situação e chega alguém querendo falar com o superior, chega alguém querendo falar com outro bombeiro, chega alguém querendo falar com o técnico, né? E você quer a identificação dessa pessoa. Então, você pergunta, senhor, qual é o seu nome? Isso não é na rede rádio, particularmente. Senhor, qual é o seu nome? O nome é X. Aí você na rede rádio já vai passar para a pessoa que está procurando. Atenção, fulano, o fulano aqui de QRA X está à sua procura, né? Então, eu tenho que saber fazer a colocação, né, dos códigos no momento adequado, né? E eu tenho que saber o que esse código está trazendo para mim. Então, o QRA, nome do operador da estação, não vai ser só referente à estação, né? Ele vai fazer referência principalmente ao nome, tá certo? Pode ser o nome do operador, pode ser qualquer nome, pode ser o nome de identificação de qualquer pessoa, tá certo? Então, não se apegue somente à tradução.
É isso que eu quero que vocês entendam. Não se apeguem somente à tradução. Se apeguem justamente no código, o que ele está trazendo para vocês, o que esse código envolve a mensagem. Positivo? QRE é outro código que está aí destacado. Bora, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Maiara, professor, se a ideia é padronizar, agilizar e ser conciso, por que vou dar um QRA e adicionar um nome? Né? Maiara, não, eu estou dando uma informação, estou tentando simplificar para o entendimento, tá certo? Para o entendimento. O QRA é justamente o nome da pessoa que está, nesse caso, do operador ou da pessoa que está buscando uma informação ou da pessoa que recebe, que você está em busca de uma informação, tá certo? Tá certo? Então, você não precisa repetir nome e QRA, tá certo? Eu estou somente associando para ficar fácil desse entendimento, tá certo? Nesse caso, não precisa identificar pelo nome, somente falar QRA. Não, não. Pessoal, deixa eu ver se ficou claro e deixa eu ver se foi isso que eu entendi também. Olha só. QRA é o código referente ao nome. Eu não posso somente colocar QRA para todos os nomes. Não sei se foi bem essa a dúvida, Mayara. Mas, por exemplo, quando eu solicito, né? Quando chegou alguém, por exemplo, chegou na minha empresa lá, vou receber alguns produtos, está chegando alguns materiais, né? E eu preciso fazer a liberação das pessoas, né? Que estão fazendo esse transporte, fazendo abordagem a eles, eles estão de forma utilizando os EPIs adequados, né? Para adentrar na minha empresa, tá certo? E quando eu vou fazer essa abordagem a essas pessoas, eu vou passar na rede rádio o QRA dessas pessoas. Por exemplo, o QRA dessas pessoas são os nomes. Então, lá no sistema, já vai estar lá a liberação. Ó, tem a liberação aqui do Antônio, do Fernando e do Maurício, para dar um exemplo. Então, o próprio sistema já está lá liberando essas 3 pessoas para entrar. Então, quando eu chamo na rede rádio, ó, atenção, chegou o carregamento, chegou tal, verifica o QRA das pessoas envolvidas. Aí eu dou o QRA de cada um, dou o nome de cada um. João, Francisco, Antônio. Não é que o QRA vai substituir o nome dessas pessoas. O QRA vai fazer referência ao nome das pessoas. Deu para entender? Eu não vou utilizar o código QRA como nome dessas pessoas, mas sim associar ao nome, né? Aí, por isso que eu digo, isso envolve muito a situação, tá certo? Quando eu falo QRA, quando eu chamo QRA na rede rádio, significa que eu já vou identificar alguém. Eu já vou identificar alguém. Verifica o QRA, né? Verifica o QRA do responsável do evento, verifica o QRA do supervisor de palco, verifica o QRA, porque quando você escuta na rede rádio, QRA, né? Você já vai fazer referência ao quê? Ao nome, né? De alguém, de uma pessoa. Ficou claro? Por aí, né? Nesse sentido, nesse sentido. Positivo, o Ítalo colocou aí, por exemplo, qual o QRA do instrutor, né? Então, você não precisa falar um nome, né? Você vai falar o QRA do instrutor, o QRA do responsável. Você vai fazer referência nessa modulação, né? Onde você vai identificar aqui o QRA, que esse código QRA vai estar associado ao nome de uma pessoa. Tá ok? Beleza? Ficou claro? Se não ficou claro, avisa aí que a gente volta com outros exemplos, tá certo? Vou falando. Positivo. Aí tem uns que eu não marquei aí, tem uns que eu não marquei, tá certo? Distância em quilômetro entre estações, pagamento de contas da estação, destino origem da estação móvel. Esses eu não grifei, justamente porque no nosso dia a dia a gente não consegue
correlacionar esses códigos. Não significa que eu não preciso aprender. Talvez, se você for trabalhar em um ambiente, né, onde realmente tenha mais de uma estação, né, num ambiente que você tem uma estação móvel, né, num ambiente que existe pagamentos de conta entre estação, aí vocês vão precisar utilizar, aprender ou treinar melhor esses códigos aí, tá certo? Os que estão grifados aqui, eles estão mais fácil da gente aplicar no nosso dia a dia, tá certo? Por exemplo, o QRE, grifa o QRE também, né? Horário de chegada ao destino. Horário de chegada ao destino, tá certo? Então, quando você ouvir, né? Quando a gente estiver modulando na rede rádio, né? O QRE é o horário de chegada ao destino. Por exemplo, situação, né? Situação de emergência, né? Situação de emergência ou uma situação que você foi solicitado para solucionar um problema, tá certo? E você está modulando, né, com a sua base, com a sua central, tá certo? E quando você chega nesse local, né, você vai identificar para a sua base, para a sua central, que você já está no local, e a sua central pode solicitar. Afirmar, né, que você chegou positivo, bombeiro alfa. Qual o QRE? Então, quando a central, né, quando a base ou quando o outro solicita o seu QRE, é a hora que você chegou no seu destino. Esse destino pode ser o quê? Pode ser a sua ocorrência, pode ser a sua sala de reunião, de treinamento, tá certo? Qual o QRE, qual o QRE do bombeiro alfa no evento, né? Então, ou no treinamento. Então, QRE vai fazer referência ao horário que você chegou no seu evento, no seu destino, tá certo? Aí, mais uma vez, QRE faz referência a horário de chegada. Aí ele fala aí, horário de chegada ao destino, mas é referência ao horário de chegada, né? Pode ser um horário de chegada, como eu já falei, no treinamento, no seu trabalho, né? No evento, em qualquer situação, tá certo? Por exemplo, vocês foram chamados para trabalhar no evento, domingo. Domingo vai ter um evento na Orla, tá certo? Então, foi passadas as instruções, ó, todos os bombeiros vão utilizar, né? Levem seus EPIs padrão, tá certo? Precisa estar com cobertura, gandola, calça, coturno, seus materiais de APH que vocês vão precisar utilizar no momento, e o QRE do evento, né? O QRE é 19 horas. Então, qual o horário que os bombeiros devem chegar no evento? 19 horas. O QRE, 19 horas. Né? Evento de QRE, 19 horas. Então, vocês podem utilizar o horário de chegada, né, ao destino, o QRE vai fazer essa referência à chegada, tá certo? Os outros, né, o QRF é o horário de regresso, mas dificilmente a gente utiliza, tá certo? Até porque a profissão bombeiro civil, principalmente, a gente está sempre dentro da unidade, dentro do ambiente, né? Então a gente não precisa estar indo e vindo. A gente muitas vezes só é solicitado uma chegada para poder complementar aquela questão lá dos registros, tá certo? Então é importante a gente ter o QRE, porque é a chegada, e muitas vezes, quando a gente é solicitado por uma central, por uma base, é para constar em registro, tá ok? Horário de regresso, frequência de operação, frequência variando, tonalidade da transmissão, número de documentos a enviar, clareza dos sinais, né? Frequência ocupada, são coisas que a gente não consegue, né, utilizar no nosso dia a dia. Não é frequente, não é frequente. Então, não preciso me apegar a esses códigos. QRM, interferência de outra estação, né? Então, palavra forte, interferência. Interferência, não necessariamente de outra estação. Exemplo prático, né? Nos shows, né? A gente vai trabalhar nos shows, vai trabalhar na pecuária, vai trabalhar qualquer que seja um evento, formatura, casamento, a gente está modulando, beleza, tudo tranquilo, modulação ok, toda limpa,
mas em um determinado momento, na hora que eu vou solicitar um apoio ou passar uma informação importante, de repente o cara da bateria começou a tocar a bateria, o som, alguém começou a colocar uma música mais alta. Então, quando eu modulei, quando eu transmiti, quando eu enviei a mensagem, né, durante essa transmissão, essa interferência, né, essa dificuldade na transmissão apareceu na modulação. Então, não necessariamente é uma interferência de outra estação, mas é uma interferência na minha modulação. Então, estou com QRM na rede rádio, tem QRM na rede rádio, não entendi QRM na rede rádio, significa que o QRM está fazendo referência à interferência na nossa comunicação. Tá ok? Então, quando eu falo QRM na rede rádio, é porque algo não ficou claro, não compreendi a mensagem com precisão. Tá ok? QRT, 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 interromper a transmissão. É para interromper a transmissão. Cuidado. Tá certo? A gente vai ver outros códigos parecidos, né? A gente utiliza menos, mas utiliza o QRT para interromper a transmissão. Não é para parar a transmissão. Vou dar um QRT na rede rádio, né? QRT na rede rádio central, né? Interrompendo a transmissão naquele momento. Talvez estava passando uma situação, né? Estava modulando com a minha central, com a minha base, e aconteceu algo aí ao meu lado, né? Aconteceu algo que chamou minha atenção, que precise que eu vá lá dar uma atenção, então eu vou interromper aquela transmissão momentaneamente. Então, QRT, rede rádio, né? Interrompa a transmissão ali rapidinho, vou dar ali, prestar minha assistência e depois volto para essa transmissão. Tá ok? QRU. QRU. Essa muitas vezes tem algumas divergências, né? O QRU tem algumas divergências nas traduções, tá certo? Aí eu vou trazer bem para a nossa prática aqui do nosso dia a dia. O QRU a gente utiliza muito aqui, né, como informação, alguma informação, tá certo? Então, na rede rádio, né, o mesmo na comunicação entre os bombeiros, quando a gente pergunta se tem algum QRU, solicita se tem algum QRU, é se tem alguma informação, tá certo? Qual QRU? Algum QRU. Então, estou fazendo referência à informação, tá certo? Então, se eu tenho algo, alguma coisa a comunicar, né? Tem alguma informação nova, né? Então, QRU faz referência à informação. Eu acredito que esse QRU no módulo de vocês deve estar um pouco diferente. Se eu não me engano, deve estar à disposição.